Olá, caros colegas. Mais um curso que nós vamos iniciar hoje, com o combinado que eu venho tendo com vocês. Hoje nós vamos começar o curso de resolução de questões, estudando direito das sucessões. Como os demais cursos, esse curso vai ter o andamento de acordo com os acessos, de acordo com a receptividade do curso. Nós estamos hoje, esse será o terceiro curso que está em andamento. Nós iniciamos com o curso de resolução de questões, processo civil para concurso e provas da OAB. Também o curso de resolução de questões sobre atos de ofício para o TJMG e TRS. E agora, hoje, iniciamos o curso de resolução de questões, estudando direito das sucessões. Então, não se esqueça, é com o acesso de vocês que eu vou publicar as aulas. Quanto maior o número de acesso tiver o curso, maior será o número de aulas que serão publicadas. Ainda, na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br, no menu Publicações, você encontra inúmeros cursos gratuitos para você estudar. Hoje eu quero comemorar também com vocês os quase 9.000 acessos dos nossos cursos. Nós, num projeto de menos de 5 meses, estamos chegando na casa dos 9.000 acessos. E a página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br, no seu 4º mês, está quase chegando aos 8.000 acessos. Esse sucesso é de vocês. Agora, não se esqueça, você tem que compartilhar, você tem que divulgar, lógico, se o curso atender o seu objetivo. Espero que atenda. Olha, antes de nós começarmos a resolver questões, eu quero falar um pouquinho. Nós vamos fazer uma introdução rapidinha sobre direito das sucessões. Eu estou aqui com código, espero que você esteja também em mãos, porque nós vamos também acompanhar os dispositivos legais. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O direito civil preocupa com a pessoa. Você que já está aí, você o bacharelando, né? O que está buscando aí a aprovação no exame da ordem ou concurso público, sabe disso. O direito civil preocupa com a pessoa, desde a sua concepção até pós-morte. Quando falo direito da sucessão, você pensa em sucessão, suceder. Meus caros, estudar o direito das sucessões é iniciar-se um estudo com pós-morte, com a morte de uma pessoa. Agora, para isso, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas expressões que vocês vão encontrar durante o momento em que nós estivermos resolvendo questões. Às vezes, você que é bacharel em direito, também pode acontecer daqueles que não são bacharéis em direitos, mas são formados em outros cursos. Por isso eu quero sempre colocar alguns conceitos para você que não conhece os conceitos que serão expostos ainda. Então, novamente, o direito das sucessões inicia-se com a morte da pessoa. Não se esqueça disso, caro colegas. Então, podemos dizer que o direito das sucessões
é a parte especial do Código Civil que regula a destinação de uma pessoa, destinação do patrimônio de uma pessoa depois de sua morte. Você vai encontrar no seu Código Civil o estudo do direito às sucessões a partir do livro de número 5, Direito das Sucessões. Você vai estudá-lo a partir do artigo 1784. Vou lembrar-los, e vocês não podem esquecer, que o patrimônio não pode continuar a existir, o patrimônio não pode continuar a existir sem a figura de seu titular, ou seja, de seu proprietário. Não se esqueça disso na hora de você resolver as questões. Assim, caros colegas, podemos dizer que a sucessão é um dos modos de aquisição de propriedade. Não se esqueça. Suceder. A palavra suceder, ela possui significado de um depois do outro. Alguém que sucede o outro. Sucessão é quando uma pessoa insere-se na titularidade de uma relação jurídica que lhe advém de outra pessoa, estabelecendo uma transferência de direitos de uma a outra pessoa. A pessoa morre, nasce um titular, ou seja, um proprietário para o patrimônio do falecido. A pessoa que faleceu, nós vamos chamá-las de cujos. A pessoa que faleceu, nós vamos chamá-la de cujos. Mais um lembrete. Ressalvando, professor, o senhor repete muito? Repito, porque é para o seu sucesso. Para você não esquecer nunca desse nosso estudo, desse nosso curso de resolução de questões, estudando direito das sucessões. O direito não admite que um objeto qualquer fique sem titular, ou seja, sem dono. A justificação para a abertura da sucessão, caros colegas, é o fato de não se admitir, preste atenção à minha repetição para você entender bem o iniciozinho desse estudo. A justificação para a abertura da sucessão é o fato de não se admitir o direito subjetivo sem titular. Dessa forma, no mesmo instante da morte do autor da herança, abre-se o quê? A sucessão. No mesmo instante da morte do autor da herança, abre-se a sucessão, transmitindo-se automaticamente o domínio e a posse da herança, aos herdeiros legítimos, que nós iremos falar, e ou testamentários de cujos. Não se esqueça, olha o lembrete, o que é de cujos? Para quem não sabe, é a pessoa que faleceu. É a pessoa que faleceu. Vou falar muitas vezes. Vou ser bastante repetitivos com vocês. Quando a pessoa morre, nasce um titular,
ou seja, um proprietário para o patrimônio do falecido. O direito não admite que um objeto qualquer fique sem o titular, ou seja, sem dono. Há duas formas de proceder à sucessão: universal e singular. A sucessão a título universal é quando gera a transmissão da totalidade do patrimônio ao sucessor. Novamente, a sucessão a título universal é quando gera a transmissão da totalidade, é o todo do patrimônio ao sucessor. Essa sucessão, ela induz a subrogação abstrata da totalidade dos direitos, ou uma fração ideal deles. Vou dar um exemplo para vocês. João morreu, deixando 2 filhos, um patrimônio de casa, lote e carro. A sucessão a título universal é quando gera a transmissão da totalidade do patrimônio ao sucessor. João deixa todo o seu patrimônio para os seus 2 filhos. Já a sucessão a título singular ou particular é quando adstrita a uma coisa ou a um direito determinado, ou a uma fração do patrimônio sem a individualização do bem ou do direito transmitido. A sucessão a título, preste atenção, a sucessão a título singular ocorre apenas a subrogação concreta do novo sujeito em determinada relação de direito. A pessoa recebe um determinado bem. Esse determinado bem, caros colegas, é um legado. Esse detalhe do bem é um legado. Acompanhe comigo o exemplo que eu vou dar para vocês. Deixo meu carro para um amigo. Neste caso, eu estou falando de uma sucessão testamentária. Estou falando também da forma de título singular. Meus caros, é muito importante que vocês saibam alguns conceitos. Como eu falei do de cujos, é importante que na prova será cobrado isso de vocês. E também no seu dia a dia, como advogado, como qualquer curso, qualquer cargo que você exercer na área jurídica. Antes de começar a resolver questões, eu quero falar com vocês do princípio da saicínia. Meus caros, havendo a morte de uma pessoa, todo o seu patrimônio passa, todo o seu patrimônio, posse e propriedade
automaticamente é transferido para os seus herdeiros. Isto ocorre imediatamente. Com a morte da pessoa, todos os seus bens são transferidos automaticamente para os herdeiros. Não se esquecendo, o autor da herança é aquele por cuja morte se abre a sucessão. Agora, nós temos, a sucessão pode ocorrer de duas maneiras: sucessão legítima e sucessão testamentária. Sucessão legítima e sucessão testamentária. A sucessão determinada pela lei, chamada de legítima, e a determinada pela vontade, chamada de sucessão testamentária. Valendo ressaltar, preste bem atenção, que o testamento é um negócio jurídico expresso em um instrumento, onde a manifestação de vontade é capaz de produzir efeitos jurídicos com a morte da pessoa. Então, nós temos duas maneiras. A sucessão pode ocorrer de duas maneiras: sucessão legítima e sucessão testamentária. Mais um lembrete. O princípio de Sacini: ocorrendo a morte de uma pessoa, todo o seu patrimônio, posse ou propriedade, automaticamente é transferido para seus herdeiros. Isto ocorre de imediato. Novamente, a sucessão pode ocorrer de duas maneiras: sucessão legítima e sucessão testamentária. A sucessão legítima será sempre a título universal, transmitindo-se aos herdeiros a totalidade do patrimônio de cujos. A sucessão legítima será sempre a título universal, transmitindo-se aos herdeiros a totalidade de cujos. Já a sucessão testamentária pode ser universal quando o testador institui herdeiro que ele sucede em inteira analogia com o herdeiro legítimo. Ou pode ser a título singular, preste atenção, quando o testador deixa para alguém uma coisa ou quantia certa, legado, como nós já falamos. E neste caso, você deve redobrar a sua atenção, porque ao legatário se transmite aquele bem ou aquele direito individualmente. Então, passando para respondermos questões, herdeiro ou sucessor é quem recebe ou adquire os bens. Pode ser herdeiro legítimo ou testamentário. Entre os herdeiros, preste atenção no que eu vou falar, e é muito cobrado no exame da ordem. Entre os herdeiros legítimos, encontram-se os herdeiros necessários ou reservatários, aqueles em que a lei assegura uma cota do acervo hereditário, limitando a liberdade de testar. O artigo que inicia o estudo do direito às sucessões é o artigo 1000
1784. Acompanhe comigo o que diz o artigo 1784. Aberta a sucessão, ela é aberta com a morte do de cujos. A herança transmite-se desde logo. Morreu a pessoa, a herança se transmite desde aquele momento de sua morte. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo. É o que nós já falamos várias vezes. Aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários. Diz o artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Imagine vocês, José morava em Pará de Minas. Aí José mudou para Itaúna. José, depois de alguns meses, mudou-se para Divinópolis, vindo a falecer em Divinópolis. De acordo com o artigo 1785, a sucessão de José será aberta em Divinópolis. É o que diz o artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Último domicílio do falecido. Mais um artigo, para a gente começarmos as questões. Artigo 1786. A sucessão dá-se por lei, ou disposição de última vontade. Nós estamos falando, meus caros amigos, que a sucessão dar-se-á por lei ou por disposição de última vontade. Sucessão legítima ou sucessão testamentária. Muito bem. Nós, então, vamos resolver a primeira questão desse nosso vídeo, para depois continuarmos algumas pontuações. Acompanhe comigo. Leia as afirmativas e leia as afirmações e assinale a alternativa incorreta. Preste atenção que nós estamos procurando a alternativa incorreta. Você vai grifar a palavrinha incorreta. Alternativa A. Até a partilha, preste atenção, o direito dos herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível. Estou procurando a alternativa errada. B. O herdeiro não pode ceder sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro herdeiro quiser exercer seu direito de preferência. C. A cessão de direitos hereditários é ineficaz se tiver por objeto bem de herança considerado singularmente. D. A cessão de direitos hereditários pode ser realizada mediante instrumento particular. Vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A, ela está correta. Professor, o senhor tem certeza? É porque o senhor quer que essa questão seja correta? Não. É a lei que fala. Só você acompanhar aqui, você que está com o seu código em mãos, você vai ver o artigo 1791, ele diz o seguinte:
artigo 1791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único do artigo 1791. Até a partilha, o direito dos herdeiros, até a partilha, o direito dos herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, literalidade. Então, a alternativa A está correta, não é o nosso gabarito. Vamos analisar a alternativa B. O herdeiro não pode ceder sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro herdeiro quiser exercer seu direito de preferência. Corretíssimo. Eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez para o artigo 1794, que diz o seguinte: o co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Professor, tem como o senhor dar um exemplo? Perfeitamente. José e Antônio são co-herdeiros. José quer ceder a sua herança para Cláudia. Ele pode? Pode, desde que, vamos cá, o co-herdeiro José não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão. Se o outro, ele só pode se Antônio não quiser, tanto por tanto, a herança. Ok? Porque se ele não quiser, pode ceder a Cláudia. Se ele quiser, não pode, terá que ceder a ele. Muito bem. Questão de número, alternativa de número de letra C. Vamos analisar. A cessão de direitos hereditários é ineficaz se tiver por objeto bem de herança considerado singularmente. Meus caros, a questão, a letra C, ela está, a alternativa C, ela está correta de acordo com o artigo 1793. Prova, professor. Prova agora para vocês. O herdeiro, preste atenção, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou direito de acrescer, presume-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Agora vem o nosso parágrafo. É ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem de herança considerado singularmente. Novamente, é ineficaz a cessão. Ela não tem eficácia pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Consequentemente, a alternativa D é a alternativa que nós vamos marcar, que é o nosso gabarito, e é a incorreta. Vamos ver por quê? Vamos. A cessão de direitos hereditários
pode ser realizada mediante instrumento particular. Aí eu quero convidar vocês, junto comigo, verificarmos o artigo 1793, que diz o seguinte em seu caput: o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública e não por escritura pública e não por escritura particular. Mais uma questão antes de encerrarmos esse vídeo. Acerca do direito das sucessões, assinale a opção correta. Agora, nós vamos procurar a opção correta. Alternativa A: testamento feito por deficiente mental, se valida com a superveniência da capacidade. B: é vedada a retratação da renúncia à herança, ainda que essa retratação não prejudique os credores. C: lei nova, se mais benéfica aos herdeiros, pode disciplinar sucessão aberta na vigência de lei anterior. Alternativa D: falecido o herdeiro testamentário antes da morte do testador, seus descendentes, se houver, o sucederão. Letra E: estando mortos todos os filhos de cujos, os netos sucederão no direito à herança, de acordo com as cotas destinadas aos seus respectivos pais. Nós estamos procurando a alternativa correta. Muito bem, vamos lá. Letra A, vamos analisar a letra 1. Olha o que fala o artigo 1861. Já estou abrindo o meu código para acompanhar junto com vocês. Diz o artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida por superveniência da capacidade. Então a questão A está incorreta. O testamento feito por deficiente mental se valida com a superveniência da capacidade é falso, porque o artigo 1861 é claro, que diz: a incapacidade superveniente que vem após do testador não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. A alternativa A não é o nosso gabarito. A alternativa B: é vedada a retratação da renúncia à herança. É vedada a retratação da renúncia à herança. Eu vou chamar a atenção de vocês para o artigo 1812, para nós respondermos esta alternativa. 1812, eu estou localizando aqui, já encontrei. Olha o que diz o artigo 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou renúncia da herança. Novamente, são irrevogáveis os atos de aceitação, não podem ser, ou renúncia da herança. São irrevogáveis. Olha o que diz a alternativa B. É vedada a retratação da renúncia à herança, ainda que essa retratação não prejudique o credor. Corretíssimo. A questão 2, o gabarito é letra B de bola. B de bola.
Como nós não estamos fazendo prova, estamos simulando, vamos continuar o estudo. Porque se você estivesse fazendo prova, assim, pare por aí, passe para a questão seguinte. Como nós estamos estudando, vamos analisar a questão alternativa C. A lei nova, se mais benéfica aos herdeiros, vou convidar vocês ao artigo 1787. Olha o que diz. Nós já fizemos a leitura desse artigo. Regula a sucessão dar-se 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Então a alternativa C está errada, porque ela diz o seguinte: regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Olha o que diz. Regula, preste atenção. Olha o que diz a letra C. Lei nova, se mais benéfica aos herdeiros, pode explinar sessão aberta na vigência da lei de lei anterior. Não. O artigo é claro. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Letra D. Falecido o herdeiro testamentário, antes da morte do testador, seus descendentes, se houver, o sucederão. Acompanhe comigo o artigo 1939. 1939, que diz o seguinte. Artigo 1939. Deixa eu localizá-lo aqui. Ok, já localizei. Caducará o legado. Caducará o legado. Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía. Ainda não estamos no nosso gabarito. Se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada, neste caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Se a coisa perecer ou for evicta, viva ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou do legatário incumbido de seu cumprimento. O inciso 4. Se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1805. Inciso 5. Se o legatário falecer antes do testador. Então, falecido o herdeiro testamentário antes da morte do testador, seus descendentes, se houver, o serão falso, porque na verdade, diz o artigo 1939, caducará o legado. Caducará o legado se o legatário falecer antes do testador. Letra E. Estando mortos todos os filhos de cujos, os netos sucederão no direito à herança, de acordo com as cotas destinadas aos seus respectivos pais. Meus caros, nós vamos estudar muito ainda, e são matérias muito boas sobre o direito das sucessões. Nós vamos falar da sucessão por cabeça, da sucessão por estirpe, porque na verdade, quando a alternativa E fala, estando morto todos os filhos de cujo, os netos sucederão no direito à herança de acordo com as cotas destinadas aos seus respectivos pais. Na verdade, eles sucederão por estirpe, por representação. Serão de acordo. Se sobrou R$500, os R$500 serão distribuídos para os netos, né?
Não é que eles entrarão mais netos para dividir na herança. Não. Eles sucederão por representação. Meus caros, nós estamos aí começando o estudo de direito das sucessões. Tem muita coisa para falarmos ainda. Eu gostaria da atenção de vocês e espero que esse curso ajude você. Aqui você que está buscando aí o cargo em algum cargo público, né, na expectativa de fazer prova de algum concurso público, de você bacharelando e de você estudiosos, e de vocês estudiosos. Espero que esse curso colabore com você. Se está colaborando, compartilhe e divulgue esta ideia. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.